uma coisa que a dupla marcou bastante, e você começou a falar por conta da sua experiência, pouco se falava em saúde mental no sertanejo. Sempre foi um tabu, né? Sempre, desde sempre. E vocês escancararam que estavam com um problema, até um dia que vocês decidiram parar mesmo. E o que foi inacreditável, de gente falar assim, não é possível que eles vão parar. Vocês quase pararam algumas vezes, ou pararam por questão de saúde, acho que o Zé teve alguns problemas. Mas aí vocês decidiram parar para se tratar, e não simplesmente para dar um tempinho. Eu queria que você contasse esse processo, principalmente entre só vocês dois. Que papo que tem? Como você fala que vocês são quase irmãos, como é que funcionou uma decisão tão pesada? Porque a gente fala que é simples, a carreira deles, mas é uma empresa, né? E empresa não pode parar, teoricamente. Como é que foi? É muito difícil, cara. Foi uma decisão... Ao mesmo tempo que ela foi fácil, ela foi muito difícil, né? Eu acho que principalmente pro Zé, que era o foco do problema. Então, acho que ele sentiu muito esse peso, essa responsabilidade, essa culpa, né? E eu acho que ele aguentou muito tempo mal, ou talvez não enxergava que ele estava tão mal assim, por medo de tudo, né? De ser o causador. Eu tô falando que é o pensamento dele, não o que nós pensávamos, né? De ser o causador de tudo isso. E é muito difícil, cara, para nós homens se sentir fraco, se sentir vulnerável e assumir essa fraqueza. A gente sabe que quem é homem sabe disso, né? É muito difícil. Mas como eu cheguei até o acidente da Marília, eu acho que ali começou a desencadear tudo, pós-pandemia. E ele começou a ficar mal e eu acho que o problema maior do Zé, o causador maior do problema do Zé foi o pod, o cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico começou a destruir algo que ele mais amava, que era a voz. Você fumava também? Que era cantar, sim. Tinha um problema gravíssimo com o vício, né? E não afetou minha voz, cada um tem um efeito. Mas o Zé, ele tem asma, né, Flor? E aí a nossa fonoaudióloga sabe, tanto que o cara acabou, a voz não tinha voz o Zé não tinha voz pra falar. Ele simplesmente ia gravar vídeo. Grava um vídeo de aniversário aqui pro Piunte. Cara, ele dava murro na van, porque ele não conseguia gravar um vídeo de aniversário. Então, assim, acho que foi o processo. Por conta de fumar. Processo de perca da... Cara, e quem fuma sabe o tanto que é difícil largar daquilo lá. É absurdamente viciante. Acho que foi feito pra te prender e nunca mais você sair. Então veio a Marília, aí o Zé foi, e aí começou a se entristecer, e aí começou a fumar. E aí o que acontecia? Ele chegava no show, ele não tinha voz para cantar. O que ele fazia? Se anestesiava na onde? No álcool. Então ele subia no palco, bêbado. E aí começou a tratar a depressão com medicamento. Então ele subia no palco, aí além dele não ter voz, ele fazia todo aquele papelão. No outro dia ele acordava, ele olhava para o celular e via os comentários, né? E aí vinha a culpa, vinha tudo, o cara sei quem ele era, a voz que ele tinha, o artista que ele é, todo mundo sabia. Eu falava assim, Zé, você sempre foi o contador da piada, você era o palhaço do circo, você era o centro das atenções. Hoje você sai, você é a piada do circo, cara. Então você tem que voltar a ser esse cara que você é, cara. Você não é isso aí que você se tornou. Você sabe que não. Você falava? Falava pra ele, falava, cara, você não é a piada, você é o palhaço que conta a piada. Você não pode chegar nos lugares e sair como uma piada. Eu não aguento mais isso e não aceito isso de você. E aí ele começou a ter... Aí tinha uns quadros eu vou resumir bastante, porque acho que a galera conhece bem, mas tinha esses quadros. Aí ele tinha síndrome do pânico, já tinha síndrome do pânico de desmaiar mesmo, de apagar, de ter que a gente segurar ele na cama, porque ele entrava em síndrome do pânico, ele queria ar, cara, e ele corria para as janelas dos hotéis, e não era para se matar, mas era para buscar, cara, e ali ia acontecer uma merda. Então foi uma batalha muito grande que todo mundo travou. E todas as vezes que ele tinha síndrome do pânico, ele chamava por mim no quarto, cara. E aí eu falava que eu ia lá, acudia ele, voltava pro meu quarto e travava eu ali na cama. Aí meu assessor travava, porque eu tava vivendo o luto da minha mãe, cuidando do meu pai, recuperando da minha depressão. E aí cuidando do Zé como um irmão mais velho.
E tudo acontecendo. E eu acho que é aí onde vem essa fase dele se sentir vulnerável. Então, acho que magoava mais e mais ele ainda por dentro. E ele sempre foi um cara muito forte, cara. O Zé sempre foi um cara assim... Ele era um aroeira. Todo mundo via ele como um cara fortíssimo. E de repente você se sentir tão vulnerável, né? E é onde vem essa dificuldade. Então, assim, já era pra gente parar há muito tempo, cara. E aí acontecia essa bola de neve. Eu falava, cara, eu não tô aguentando mais subir no palco nessa situação. Não sabia se ia ter show, se ia cancelar, se ele ia dar piripaque no camarim, se ele ia dar piripaque antes de embarcar no avião. Então, o Zé ele era um cara normal a semana inteira. Chegava o dia de viajar, ele travava. E foi, cara, a coisa foi ficando muito séria, muito séria, muito séria, muito séria. Eu falei assim, aí eu convoquei uma reunião e falei pros empresários, falei, cara, Gil, vou cumprir a agenda até o mês que vem, aí eu tô parando e tal, não quero mais. Falei, não queria mais mesmo. Falei, eu não quero ser responsável pela morte do Zé. Porque ele não vai parar, vocês não vão parar. E todo mundo aqui tem medo do que vai acontecer com a vida financeira, com a dupla, com os funcionários, vamos ter que pagar acerto, vai ser uma tragédia. Mas não dá, cara. Do jeito que dá, eu não vou continuar assim. Vai ter uma tragédia do mesmo jeito. Só que aí ele virou pra mim e falou assim, cara, se separar a dupla aí eu vou me matar, porque eu não tenho mais sentido nenhum na vida. Eu falei, puta, aí você me quebrou. Aí você me quebra, né? Eu falei, puta, aí eu tô querendo sair de uma culpa, de uma tragédia e vou entrar em outra. Porque o Zé tava uma bomba relógio. E aí eu fiz um acordo, falei assim, tudo bem, eu subo no palco a partir do momento que você não beba mais uma gota de álcool. O dia que você beber uma gota de álcool no palco, eu vou simplesmente virar as costas e vou embora e nunca mais eu volto. E aí foi bem, melhorou um tempo, só que aí piorou tudo de novo, cara. Aí foi ficando triste. Aí no dia do DVD do Diego Arnaldo, que a gente ia gravar, ele tomou a melhor decisão da vida dele, cara. Ali, assim, de todas as vezes em que o Zé foi homem, ali foi o dia que ele foi mais macho, mais homem. E assumir, que eu acho que quando você assume a sua fraqueza. E o Zé, cara, era engraçado que... Eu não falo que ele tinha muito azar ou tudo acontecia com ele. É porque o Zé ele sempre expôs tudo à vida dele. Ele sempre... Eu lembro que o Zezé falou uma coisa pra ele, que ele falou assim, ninguém ia perceber o problema na sua voz. Sabe o que começou a perceber? Quando você foi e falou a público que você estava com um problema na voz. E aí você abriu. Então, assim, eu penso desse jeito. Nunca mostre sua fraqueza para os seus inimigos. Eu não posso chegar aqui e falar assim, Cris, o que te deixa mal, que te afeta? Não, eu não vou falar. Tudo, eu não vou falar a minha fraqueza. Eu não vou expor minha fraqueza para quem não gosta de mim. Para usar como arma contra mim. E aquilo magoava muito ele. Então, o processo foi esse. Cantava, se embriagava e juntava os medicamentos, acontecia tudo aquilo que acontecia e foi acabando. E quando ele tomou a decisão de parar, no dia do DVD do Diego Arnaldo, aí eu acho que ele deu aquela queda, né? Aquela culpa, porque os funcionários, todo mundo, mas nossa equipe foi maravilhosa, foi todo mundo muito parceiro. E aí ele tomou essa decisão e começou a se tratar. Aí eu contatei o psiquiatra, o Dr. Danilo, e me indicaram o Dr. Stiffs lá, que é um americano e tal, que começou o tratamento com o Zé. Foi para São Paulo, ficou um tempo. E aí eu me afastei, porque uma das conversas que eu conversava com o psiquiatra dele, ele falou, Cris, acho que nesse momento você remete muito ao trabalho, muita responsabilidade, e deixa o Zé respirar. Sobre o Zé Neto Cristiano, por mais que você é um irmão para ele, é um amigo, infelizmente ele vai te ver como Cristiano e às vezes ele vai olhar para você e lembrar da culpa de ter parado, de ter atrapalhado toda uma equipe e tal. Então deixa ele recuperar. Cara, aí começou o processo de recuperação dele, né, cara? Foi assim, no começo ninguém tinha esperança, né? Todo mundo falava, acho que não vai voltar. Eu falei, cara, se não voltar não tem problema nenhum, não dá nada. Eu tinha na minha cabeça que ia dar certo, eu só pensava assim, mas vai voltar daquele jeito, né? Como acabou, não vai mais voltar do tamanho que a gente era e tal. Que era uma certeza de todo mundo também, não ia voltar bem. Não vai voltar bem, né? Manchou a carreira. Hoje, ainda mais com a velocidade que tudo acontece na música, a gente falou, cara, vai passar, vai começar a cair no esquecimento. Um produto que você não tá vendo na prateleira, você não compra mais. Quando ele volta, você já não tem mais a mesma atenção.
E aí, cara, começou o processo de recuperação. E depois nesses 3 meses de pausa, acho que eu fiquei 2 meses sem ver o Zé. Assim. Só falava por telefone, falava com a família dele. Tinha um contato muito grande com a Natália, com a esposa dele, pra saber tudo que estava acontecendo. E com o psiquiatra. E aí, depois de um tempo, ele me ligou, ele e a Natália. Falou assim, vamos encontrar, a gente tá com saudade de vocês. A gente foi lá em casa, teve uma noite gostosa, fizemos um churrasquinho ali, só eu, ele, o Zé, eu e ele e as nossas esposas. E as crianças brincando. E aí marcamos de ir pro rancho no outro dia, né? Isso era uma sexta, no sábado. Vamos pro rancho e tal. Tá aí, chegou lá o trágico dia daquele carrinho. Putz, foi. Você tava também? Eu tava, cara. Tava. Eu tinha comprado o meu carrinho, ele comprou que é também. aquilo? É um TV. Que é aquele que tem aqui. Parece um bug, mas não é. Então. E, cara, o Zé super bem, não tava bebendo mais e tal. E aí ele... Vamos andar de carrinho. Aí eu falei assim, vamos ali no aeroporto. Tem um aeroporto abandonado ali em Fronteira. Eu falei, vamos lá que dá pra você dar uns cavalos de pau, sentir o carrinho, pegar a segurança. Eu falei, Zé, o carrinho é muito perigoso. Tem que usar capacete, pôr o cinto, porque isso aí capotar é muito fácil capotar. E beleza. Aí ele foi. Aí ele falou, vem devagar. Eu fui ensinando ele, dá uns cavalos de pau e tal. Aí ele empolgou, cara. Eu parei meu carrinho, nunca vou esquecer essa cena. Eu parei meu carrinho. E ele lá dando os cavalos de pau dele. Aí ele veio embalado e foi dar um cavalo de pau na frente do meu, cara. Só que aquele carro, ele virou de uma vez, o carrinho capotou. Cara, fez assim, blá, e parou em pé. Eu olhei assim e falei, meu Deus, ele acabou com o carrinho. Que ele tinha acabado de pegar o carrinho. Ele acabou com o carrinho, cara. Nem passou pela minha cabeça. Que ele porque podia foi muito machucar. bobo. A hora que eu parei do lado, falei, rapaz, você é doido. Eu falei pra você não fazer isso. Você tá bem? Ele olhou assim pra mim e falou, não. Aí eu já desci, a hora que eu desci, que eu cheguei perto dele aqui, escapelado, assim, caindo, sangão. Eu falei, aí ele não pôs capacete. Nossa. Falei, que não é possível que isso tá acontecendo. Ele vai, pega Zé, tira Zé do carrinho, joga no meu carrinho. Cara, isso é engraçado agora, mas eu segurando a cabeça dele, caindo assim, né? Eu olhava pra aquilo dirigindo, indo pro rancho, ligando pra Natália. Aí ele ligou pra Natália e falou, amor, prepara aí. Olha só como é que é o grau de moral que o Zé tem com as piadas dele. Ele falou, me busca aqui que eu arrebentei a cabeça. Eu preciso que você me leva pro hospital. Cara, ninguém acreditou. Eu cheguei lá na chácara socorrendo. Zé tava todo mundo jogando baralho. E eu segurando ele aqui, dirigindo. E aí eu falei assim, Zé, segura aí. E eu comecei a acelerar, o carrinho é todo aberto. Eu comecei a acelerar, ele, para, que tá coisando, cara. A cabeça dele fazendo assim, cara, foi trágico. Eu falei, morreu. Foi feio o negócio, então. Acabou com tudo agora. Não é possível que tá acontecendo isso. E a hora que eu cheguei lá, eu desci correndo. Tava o Tião, que é o assessor dele. Falei, Tião, vamos levar o Zé pro hospital. E todo mundo falou, Cris, para com essas coisas, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, então eu tô indo. E a hora que chegou lá, que eles viram o Zé parado, aí eu dei meio que uma perca de memória nele, né, por causa da pancada. A hora que eles viram o Zé parado, todo ensanguentado, cara, nossa, aí foi terrível. A Natália vendo, minha mulher, a minha sogra, o Tião. Eu falei, cara do céu. Aí ligamos pro resgate e falou assim, só que vocês precisam encontrar a gente que a gente vai acelerar pro hospital. E aí chegou, mas não deu nada, só ficou aquelas Mas deu a notícia, né? Deu a notícia. De novo esse tal de Zé Neto. E a gente tentou esconder a notícia, porque, cara, não pode vazar isso, não é possível. Mas não tem como, né? A gente realmente tentou esconder essa notícia. Porque, cara, ia ser sinistro. Mas aí isso aí aconteceu e beleza. E aí a gente falou pra ele assim, aí a gente tinha parado a agenda, né, até dezembro. Vocês pararam 3 meses? 3 meses, a gente parou de outubro a dezembro. Então ficamos sem outubro, novembro e dezembro. E tava programado pra voltar, só que a nossa conversa com o Zé falou assim, Zezão, se tiver que ficar mais 3 meses parado, vambora. É no teu tempo, você que manda, beleza. Aí ele falou, não, tá bom, tô vendo aqui, aí conversamos com os médicos e tal, aí ele tomou a decisão dele, falou, não, vamos voltar, só que a gente falou assim, vamos voltar meio pé no acelerador, não vamos voltar louco não. Eu sou um dos caras que mais exige no escritório. Falou, eu quero tantos shows por mês, por semana, porque eu não se der BO de novo, cara, não dá, a gente não vai aguentar de novo não. Então vamos na malhada, também não precisa mais de loucura, não precisa mais dessa ganância de tanto show e tal. Então assim, cara, foi a melhor escolha da vida dele, foi ter parado, mas assim, importante que ele parou, assumiu e se cuidou. Isso fez total diferença, né? E aí é onde você fala que a gente entrou nesse assunto de saúde mental. Saúde mental. Cara, porque é o que mais acontece. Quantos artistas
Quantas histórias você tem sobre Quem problema? fala, eu entrevistei aqui, o Lucas Luco fala abertamente e que continua e fala que tem problema e não foge disso. Mas tem outros que a gente conhece tanto que não falam, né? É. Então aí Sim. ralando. E você mesmo falou antes aqui, não sei nem se você fala, você, pô, terapeuta, não sei o que, você faz, enfim. É um negócio que Faço. Não adianta, cara. Você tem que ter... Eu não sou um herói, não sou de ferro, né? O problema é isso. O problema é que a gente vive num mundo... O mundo sertanejo, ele é muito... É muito essa coisa de... o homem tem que ser forte, tem que ser isso. Tem que ser, eu aprendi isso. Eu acho que eu sou, dentro da minha casa, na dupla, eu sou firme. Acho que meu papel é muito mais esse na dupla do que como segunda voz. Eu tô ali nos bastidores, cuidando de tudo. Tenho muito amor em fazer isso. Mas, cara, vai fazer o quê? A sua cabeça nesses 3 meses ficou como? Nossa, nesses 3 meses não. Vamos lá, vamos falar desses 4 anos, do que aconteceu. Meu pai amado. Porque, como eu brinquei na abertura, você, teoricamente, é o equilíbrio. Sobrou pra você ser esse papel. Além de ser o segunda voz, você acaba fazendo isso, assim, pra gente, pra fora. Né? Eu acho que assim, essa é a minha função na dupla. E o Zé, ele é o cara que ele é o artístico, ele é o político, ele é o conquistador, cara. O Zé, não adianta. Quem tá assistindo sabe quem é o Zé Neto. O Zé Neto, ele é... Não adianta, porque você tá falando é igual a mãe falar do filho. Não, cara, vai conviver com o Zé então. E você vai... Quem não gosta do Zé, convive com ele, que eu tenho certeza que você vai sair gostando dele. Não adianta você querer falar. Ele é aquele cara mesmo. Então, acho que assim, essa é a parte, um faz isso, o outro faz aquilo. A gente sempre dividiu essa função e as funções de dupla, repertório, tudo que a gente já falou aqui. Né? Então, mas a minha cabeça apanhou demais, porque perca da minha mãe, cuidar do meu pai. E aí vamos lá falar de um ponto que não sei se você vai falar ou você esqueceu, que pra mim foi a pior fase da minha vida. Foi meu filho, cara. Então, assim, eu cheguei no Zé e falei assim... é verdade, não lembrava. Não falei assim, cara... Por favor, cara, minha mulher tá lá, meu filho, eu não sei se vai viver, se vai morrer, como é que vai ser a vida do meu filho, cara. Eu não tô preparado pra perder um filho. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. Nossa, eu lembro que eu chegava na estrada, problema. Eu voltava pra casa, problema, porque tinha lá o Miguel. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Vamos lá, Deus, você deu essa cruz, vamos carregar. E foi, cara. Mas é um período bom, porque você olha pra dentro de si e fala, cara, eu consegui vencer tudo isso. Então, você aguentou eu tô calejado, cara. Então foi um período que pra mim foi uma prova muito grande, mas ao mesmo tempo uma conexão muito grande com Deus, sabe, cara? Eu aprendi a enxergar Deus de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, entendeu? Eu falo que quando eu aceitei realmente que eu falei pra Deus assim, Deus, eu falo isso no meu testemunho de vida com o Miguel, eu falo, Deus, se tiver que levar, seja feita a sua vontade. O meu egoísmo é que o Miguel fique aqui, claro, com certeza, mas a sua vontade prevaleça. Então você aceitar isso, né? Então eu falo até é uma fala meia pesada minha quando as pessoas não interpretam. Eu falo, cara, você vai na igreja, o que você vai buscar? Eu falo, não, eu não busco nada, eu não espero nada de Deus, eu só obedeço. O que Deus me deu, o que eu nem espero dele, porque ele já me deu, é o céu. Eu só tenho que fazer por merecer, né? Ele me deu aqui e falou, agora a função sua é fazer isso pra você merecer. E às vezes as pessoas falam que Deus é truculento. Não é nada. Que Deus truculento é esse que não cobra nada, ele só espera. Então, assim, foi uma fase de muita experiência, muito aprendizado pra mim, cara. O seu filho foi em que ano? O Miguel foi em 2000 e... Foi agora, cara. O Miguel tem 2 anos. Ele fez cirurgia com 6 meses. Foi dentro de tudo que estava acontecendo. Foi no meio do O Zé caminho. parou no ano em que o Miguel operou, né? O que ele teve? O Miguel teve a tetralogia, te falou. O Miguel operou faz 2 anos. Né? E aí correu muito risco Cirurgia até aberta. O Miguel foi um processo de milagre muito grande, né? Então você imagina, cara. Tudo isso. Período de 4 anos. Perca de mãe, pai lá cuidando. Zé, Miguel. Nossa, foi difícil. Foi uma barra. E fora as polêmicas que vinha a gente bater em vocês, né? Tinha isso também, Tinha né? muita polêmica. Virou alvo há muito tempo também. Muita polêmica, né? Muita polêmica.